dia, boa tarde, boa noite para você que acabou de chegar aqui no canal, seja muito bem-vindo. Hoje, como o título mostra, vou falar dos divisores de um número natural, como encontrar os divisores. Se você já é inscrito, muito obrigada. Se você ainda não é inscrito aqui no canal e gosta de conteúdos de matemática explicados de uma maneira bem simples, se inscreva aqui, deixa os recadinhos que eu vou adorar, tá bom? Bom, esse vídeo foi feito de uma maneira muito simples, bem caseira mesmo, tá? Inclusive eu fiz aqui de uma maneira de demonstrar como encontrar os divisores, bem tranquilo o conteúdo, tá ok? O que é importante você saber? Primeiro, o que é o divisor de um número? É quando nós temos o resto da divisão igual a zero, ou seja, nós temos uma divisão exata. Se eu quero encontrar os meus divisores de 12, como eu coloquei aqui no primeiro exemplo, nós temos que seguir alguns procedimentos. E quais são eles? Primeiro passo é decompor o número 12 em fatores primos. O que é fazer a decomposição? É dividir por fatores primos, tá? Fazer uma divisão de fatores primos. Então, eu peguei o 12 e fiz a decomposição dele. Dividi por 2, que deu 6. Dividi por 2, que deu 3. Dividi por 3, que deu 1. Primeiro passo para acharmos os divisores é fazer a decomposição. Feito isso, nós vamos traçar uma reta e colocar o número 1 em cima de todo e qualquer número que nós vamos descobrir os divisores. Por quê? Porque o 1 é o primeiro divisor de todos os números, tá? E o que é importante você saber? O primeiro divisor do número que a gente quer é sempre o 1 e o último divisor é sempre o próprio número, tá? Então, é bom você guardar isso para facilitar aí na hora de fazer os seus cálculos. E aí nós traçamos uma reta, colocamos o número 1 em cima e nós vamos agora começar a multiplicar. Nós vamos multiplicar os fatores primos encontrados na decomposição, inicialmente pelo 1. Por quê? Porque o 1 é o primeiro aqui, ó. Então, nós temos 2 vezes 1, 2. Se não tem mais nenhum número para eu multiplicar o 2, então acabou. Vou seguir aqui para baixo. Tenho o 2 novamente. Então, o certo seria eu multiplicar por todos que estão acima dele, que seria o 2 vezes 1, que é o 2. Só que não tem necessidade de eu escrever o número 2 aqui ao lado. Por quê? Porque ele já apareceu aqui, tá? Então, eu vou pegar o 2 vezes 2 e colocar o 4. E por 3, o que eu vou fazer com 3? Multiplicar por todos que estão à direita acima dele. Então, eu vou pegar o 3 vezes 1, 3. 3 vezes 2, 6. 3 vezes 4, 12. Então, os divisores de 12, quem são eles? O 1, 2, 3, 4, 6 e o 12. Agora, nós vamos fazer aqui para achar os divisores de 16. Vamos lá, então. Vou começar a resolver aqui. O primeiro número aqui que dá para eu dividir, número primo, se o número é par, pela regra de divisibilidade, então ele é divisível por 2, que dá 8, que divide por 2, que dá 4, que divide por 2, que dá 2, que divide por 2, que deu 1. Então, eu fiz a decomposição dele em fatores primos. Vou traçar uma reta e colocar o número 1 logo acima. Observa que não é em cima do 2, é à direita. Traçou uma reta e colocou em cima à direita. Vou começar a fazer o processo de multiplicação. 2 vezes 1, 2.
Não tem mais nenhum número, vou aqui para baixo. 2. Se está repetindo, eu posso multiplicar somente para o número que está acima dele. 2 vezes 2, 4. Repete o 2 de novo, então eu só vou multiplicar pelo 4. 2 vezes 4, 8. Novamente o 2, 2 vezes 8, 16. E aí nós vamos obter os divisores de 16. A maneira como nós colocamos é o D maiúsculo de divisor, abre parênteses, o número que eu quero encontrar os meus divisores, e entre chaves eu coloco os divisores encontrados. Simples, não é? Vamos para mais um exemplo aqui, ó. 25. Pela regra de divisibilidade, 25 é divisível por 5. Se você ainda não sabe as regrinhas de divisibilidade, vou deixar aqui no card um videozinho falando sobre as regrinhas, os critérios de divisibilidade, ok? Fiz a decomposição de 25, encontrei 5 ao quadrado. Vou traçar uma reta direita, acrescentar o 1 logo em cima e fazer o processo dos divisores, multiplicando 5 vezes 1, 5. Se está repetindo 5, eu vou multiplicar somente pelo número que está acima dele. 5 vezes 5, 25. E acabou. Observa que o 1 é sempre o primeiro divisor de todo número e o próprio número é o último divisor. Então, os meus divisores de 25 são 1, 5 e 25. Agora, nós temos aqui o exemplo 20. Então, vamos lá. Por 2, que dá 10. Por 2, que dá 5. E por 5, que dá 1. Tracei, fiz a decomposição, tracei a reta direita, acrescentei o 1 logo acima e vou começar a fazer o processo de multiplicação. 2 vezes 1, 2. O 2 está repetindo, então eu vou multiplicar somente pelo que está acima dele. 2 vezes 2, 4. O 5 não é mais 2, mudou o número, né? Mudou o fator primo. Então, eu vou começar a multiplicar desde o número 1. 5 vezes 1, 5. 5 vezes 2, 10. 5 vezes 4, 20. E aí, encontramos, se eu cheguei no número obtido aqui, ó, o número que eu quero é o próprio número, né? Do divisor aqui do 20 é o último, é o 20. Então, acabou a minha conta. É um processo que é fácil, só tem que prestar atenção. E o que eu falo sempre com os meus alunos? É de extrema importância você saber fazer a decomposição. Por quê? Porque a partir do momento que você erra a sua decomposição, automaticamente você vai errar os seus divisores. E para fecharmos aqui a nossa aula, a nossa explicação, coloquei o 40 como exemplo. Se ele é par, é divisível por 2, que dá 20, que divide por 2, que dá 10, que divide por 2, que dá 5, que divide por 5, que dá 1. Tracei a minha reta, bem torta essa, por sinal, e vou começar a achar aqui os divisores. Sempre multiplicando, tá ok? 2 vezes 1, 2. Se eu estou repetindo 2, eu posso multiplicar somente pelo um número que está acima dele. 2 vezes 2, 4. Tenho 2 novamente, vou multiplicar somente pelo 4. 2 vezes 4, 8. Mudou o número? Então, inicia-se a multiplicação desde o número 1. 5 vezes 1, 5. 5 vezes 2, 10. 5 vezes 4, 20. E 5 vezes 8, 40.
Escrevo os meus divisores de 40. 1, 2, 4, 5, 8, 10, 20 e o próprio 40. Então, gente, essa foi a aula de hoje. Espero que você tenha gostado. Se você gostou, já deixa seu like aí. Deixe os comentários logo embaixo, que eu sempre estou lendo e respondendo. E muito obrigada para você que assistiu o vídeo. Um beijo e até a próxima.